Olá, professores de arte, de educação física, espero que todos estejam bem. Meu nome é Patrícia Delgado, professora especialista em currículo da Diretoria de Ensino Leste 1. Estamos aqui para mais um momento de ATPC, estamos no quarto momento de estudo sobre dança e hoje teremos como tema como trabalhar a dança na escola. Na nossa pauta teremos movimento, Laban, dança coral, ação, fatores de movimento, ações corporais, ações de esforço, cinesfera e temas de movimento. E tudo isso com o nosso convidado Bruno Fischer. Então a pergunta é sempre essa, né? Como é que eu posso trabalhar a linguagem da dança na escola? A nossa expectativa geralmente é muito alta. Isso às vezes impede a gente de começar a fazer alguma coisa. Sabe? Eu não tenho um lugar adequado, eu não tenho a sala certa, eu não vou conseguir criar uma coreografia para mostrar num palco, para subir, não sei o que. A primeira questão, que é essa questão do espaço, é o espaço que você tem, é a quadra, é o pátio, é a sala adaptada, arrastando as cadeiras, empilhando, é isso. É um lugar que está cheio de árvore, então vamos dançar com as árvores. É um lugar que é descida, é um lugar que tem terra, vamos aproveitar, então vamos pisar na terra. Quer dizer, descobrir um pouco onde tem um espaço para o corpo se movimentar, mesmo que esse espaço, neste momento, não seja um espaço que nós consideraríamos ideal. Porque às vezes, se a gente for esperar o ideal para começar a trabalhar, pode ser que a gente se aposente e não trabalhe, né? Nem todo a escola ou rede de ensino vai ter o espaço ideal para oferecer, né? A gente sabe quais são as condições, isso não é nenhum privilégio do Estado de São Paulo, da rede pública estadual, ou de qualquer outra. Uma escola plenamente adaptada são raros, né? Isso exigiria um projeto de governo a nível, penso eu, nacional, que investisse seriamente em educação e principalmente na aparelhagem das escolas, para que elas tivessem tudo isso, né? A gente sabe que nos países que a educação funciona melhor, as escolas têm piscinas, as escolas têm teatro, as escolas têm uma série de coisas assim, e o espaço da escola é até maior do que o espaço que se tem para outras coisas, né? Como coisas de entretenimento, até comércio. E a educação, a ideia de que a educação é a base, né, que está escrito lá na nossa BNCC, é verdade, mas tem que ser sério isso, né? Não adianta a gente fazer milhares de teorias maravilhosas e saber muito bem como aplicar metodologia se a gente não tem as condições para isso. Voltando, se corpo em movimento fazendo poesia gera dança, então qualquer lugar onde eu puder me movimentar, eu posso fazer propostas que trabalhem a dança. Tá? Quanto, às vezes o espaço não é ideal, então eu vou aproveitar o que o espaço tem a me oferecer. Da mesma forma que o Marcos Abranches, ele não ignora o corpo que ele tem e tenta usar aquele corpo para fazer, sei lá, um balé clássico, poderia ser muito interessante também, né? Não é que não seria. Mas ele usa a qualidade de movimento que o corpo dele já é natural e dá mais potência ainda para isso. A gente pode usar o espaço que a gente tem, no lugar de vê-lo como uma coisa restrita, usar a restrição a favor da criação poética. Descobrir o que é se movimentar dentro daquele espaço, usando as possibilidades que ele oferece. Né? Mesmo que essas possibilidades ofereçam mais limites do que aberturas. Os limites também ajudam ao processo criativo. Né? Muito bem. E aí, algumas perguntinhas que a gente sempre se faz, né? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer com 40? Dançando, eu acrescentaria como fazer isso em tempos de pandemia. Né? Então, um dos caras que oferecem, eu já tinha falado sobre ele, né? Uma ideia de como trabalhar com muitas pessoas, né, é o Laban. Trabalhava, inclusive, com essa ideia de dança coral.
E ele buscava a expressividade do movimento. O que é a base do movimento? Ele criou ali uma descrição de como é se movimentar. Por exemplo, que o movimento tem uma fluência que pode ser livre ou mais controlada. A gente tem movimentos que podem ser mais firmes e fortes, ou mais leves e suaves. Ele vai dar essas descrições, que ele chama, por exemplo, de fatores de movimento. Ele dá várias descrições do movimento. Então, em relação a essa fluência, ao espaço, então, se eu estou dançando olhando para um foco e sempre me movimentando com um espaço unidirecional, ou para muitas direções, explorando as várias possibilidades de direção do espaço, um espaço com muitos focos. Isso enquanto fator de movimento. Ele vai também trabalhar o espaço, os níveis do espaço, as direções, essas questões da gente ocupar e dançar com esse espaço. As questões do peso, que eu já falei, do firme e do leve, de um tempo que pode ser um tempo de movimento sustentado. Eu sustento o movimento. Eu sustento o gesto. Eu sustento a ação. Ou eu faço isso de forma mais súbita, mais rápida. Então, essas inscrições nos ajudam a levar isso para a sala de aula. Então, a gente está lá com os alunos, com música ou sem música. Música não é obrigatória na aula de dança. E aí a gente pode explorar isso com os nossos alunos. Então, vamos lá. Eu quero que a gente descubra movimentos súbitos e sustentados. Primeiro trabalhando movimentos sustentados, depois uma série de movimentos súbitos. Utilizando agora tal parte do corpo, a outra parte do corpo, a outra, juntando as partes, incluindo o corpo inteiro na movimentação. Mesma coisa com o espaço, mesma coisa com o tempo. E essas explorações podem ter uma trilha, pode ser feita por meio de um jogo, pode ter um desafio. A gente até, num das propostas que está aqui no livro, a gente sugere fazer umas marcações no chão. E em cada marcação ser um território diferente. Então, quando você passar por aquele território, ali é um território do peso firme. Então, sempre que você estiver nele, você vai passar por ele enquanto você está caminhando, lá o peso vai ser firme, os seus movimentos vão ser firmes. Saiu daquele território, movimento neutro. Entrou no território do lado é o território do tempo súbito. O outro território do lado é o território da fluência livre. Quer dizer, você vai dando características para cada território, trabalha a memória, conforme eles forem caminhando e entrando em cada um deles, uma coisa diferente vai acontecendo. No meio da experimentação, você pode fazer aquela coisa legal que a gente aprende com os jogos teatrais, congela. E aí os alunos param do jeito que estão. Congela não é estátua, então o aluno está lá, do jeito que se fala congela, como ele para. Não é para falar congela, ele ir lá e fazer pose, não é essa a ideia. Congela é para do jeito que está. Esses combinados você sempre faz com o aluno. Então essa, por exemplo, é uma proposta, trabalhando de uma maneira lúdica isso. Trabalhar com os alunos a exploração dos movimentos que o corpo faz, esticar, dobrar e torcer. Para lá eram esses 3 movimentos fundamentais, mecânicos do corpo. O corpo estica, o corpo dobra e o corpo torce. E a gente pode explorar isso com diferentes partes do corpo. Esse dobrar, esse esticar e esse torcer. Isso é outra coisa legal de se trabalhar também. O que eu estou dando pro corpo? O que eu estou trabalhando nas aulas? Estou trabalhando movimento, estou descobrindo possibilidades, ampliando o meu repertório. E posso brincar com isso também com improvisações. Então, em uma aula que a gente fez essas explorações dos fatores, falar agora, pega as 3 pessoas que estão mais próximas de você. Pronto, agora vocês são um grupo e vocês vão, utilizando os fatores de movimento, criar uma sequência de movimentos, que a gente chama isso de coreografia. Mas a gente não precisa falar isso. Fala, cada um vai pensar numa célula da coreografia, cada membro do grupo. Então, um grupo cria uma célula coreográfica, ou seja, um trecho desse movimento, o outro cria outra célula, o outro cria outra, o outro cria outra, e a gente junta todas elas. E aí você pode colocar os alunos para apresentar de diversas formas. Uma forma que é muito legal, que era como eu trabalhava com meus alunos no ensino médio e também da faculdade. Nessas experimentações, eu colocava todo mundo em roda. Eu aprendi muito com a roda também. Aí lá na roda, os grupos apresentam na própria roda. E você assiste da roda.
E aí, para a gente saber que terminou a apresentação do grupo, ele congela na última parte da apresentação, por exemplo. E desfaz. Volta para a posição neutra. O outro grupo, vendo que esse acabou, já começa. A gente não para entre um e outro para não dar tempo de aplaudir, porque às vezes o pessoal aplaude o favorito, ou aquele que teve uma grande sacada, e isso também não é legal. Então eu costumo deixar todo mundo apresentando em sequência, sem que haja interrupção entre a sequência. Se eu for colocar a trilha sonora, às vezes eu aviso que a trilha sonora é essa. Na hora de apresentar, às vezes eu mudo a trilha sonora, ou não falo qual vai ser a trilha sonora da apresentação, ou não ponho nenhuma trilha na apresentação. Todos os grupos apresentaram. Ao final, depois que todos se apresentaram, eu gosto de fazer uma brincadeira. Falar agora todos apresentando ao mesmo tempo. Geralmente quando se soltam mais, porque não tem ninguém olhando, né? E ao mesmo tempo, sim, tá todo mundo olhando. Mas tá todo mundo fazendo também. E na hora que chegar no último gesto da coreografia da improvisada que eles criaram ali, congela. Aí volta todo mundo ao mesmo tempo na posição neutra e todos se aplaudem ao mesmo tempo. Aí ninguém ganha mais, ninguém ganha menos. Essa é uma possibilidade que eu uso muito em aula. Né? Quer dizer, depois de cada experimentação e quando tem uma improvisação, apresento um grupo na sequência do outro. Posso até não ser em roda, pode até ser uma coisa de ir para frente, mudar, porque isso também é legal de trabalhar. Ou o próprio grupo pode propor onde, como fica a plateia. E no final, apenas de todas as apresentações é que tem algum aplauso. Outra coisa que é legal, depois dessas experimentações, sentar e conversar um pouco sobre isso. E aí deixar eles falarem. A gente como professor, ser mais mediador do que explicador. Eu tô aqui falando muito como explicador porque eu não estou com vocês perto. Mas se vocês estivessem perto, né, o que é legal? Legal é se fazer perguntas. Mas e aí? Mas como foi? Não, mas qual o gesto? Mas o que chamou a atenção? Como foi criar em grupo? Como é que vocês encadearam e fizeram uma sequência? O que vocês quiseram trazer aqui? Né? Porque assim, não precisa contar historinha com a dança, não precisa representar. A dança não é necessariamente uma arte de contação narrativa. Pode ser um movimento pelo movimento. Não, eu imaginei que depois de um movimento forte, que uma coisa suave ficaria muito legal. Então, quando ele criou essa célula que parava aqui, eu imaginei que daqui o mais legal era sair para cá. Quer dizer, isso é muito bacana quando eles começam a desvincular a ideia de se movimentar e do gesto da ideia de ter que representar algo, né? Isso acontece muito rápido, viu? No começo, só que eles vêm com essa ideia, eu quero dançar a história de não sei o quê, ou eu quero representar a tristeza, a dor, a alegria e tal. No começo vem um pouco isso, depois isso vai sumindo até que cada vez mais a preocupação com o movimento, com o gesto, né? O pessoal que é da educação física, né? A preocupação com que parte do corpo eu estou usando, como o meu corpo se movimenta. Por exemplo, nesse movimento de girar de mão do flamenco, que a gente usa bastante, né? Tem uma questão anatômica muito interessante, que é quem puxa mais o movimento é o dedo anelar. Por isso, em geral, você vê no Flamengo, o pessoal, quando vai fazer esse giro, sobra esse dedinho, né? Mas já virou um pouco marca registrada. Mas né, o Klaus Viana dizia muito isso, que o movimento, quem puxa muito aqui é o dedo anelar. Então, quando você vai fazer esse giro de mão, parece que é este dedo que está puxando. Essa consciência corporal, a própria percepção, é algo muito também ligado, que está na dança, está na educação física, está na arte, né? A gente vai trabalhar muito essa consciência do corpo. A consciência das cinturas, por exemplo. Tem hora que você está se movimentando, a cintura pélvica aqui mesmo, na hora de dançar e tal. Mas tem hora que é a cintura escapular. E que elas podem ser independentes. E que muitos movimentos de braço ficam bonitos, ficam interessantes e dão uma qualidade legal, porque ele começa na omoplata. Quer dizer, essas percepções de corpo a gente vai descobrindo dançando, vai descobrindo se movimentando. Fazendo, por exemplo, ações corporais, torcer, pressionar, né? Toda essa ação que envolve o torcer é o torcer, pressionar, um chicotear, um socar, um flutuar, um deslizar, um pontuar, um sacudir. Todos eles, essas ações corporais, são combinações dos fatores de movimento, né? Você vai ver o torcer. O torcer, ele tem um espaço, né, com muitos focos, é multifocal. Ele é de um peso firme e ele é de um tempo sustentado. Quer dizer, os fatores de movimento, eles nos ajudam a pensar cada uma das coisas. E eu
torcer com várias partes do corpo, com o tronco, com perna, com o dedo, com a língua, com o que eu conseguir descobrir que o meu corpo faz essas ações. Isso é repertório de movimento para a gente poder criar com isso. Né? E todas as ações que a gente faz, de alguma forma, elas partem de dentro para fora, nesse sentido, o espalhar de um centro do corpo que, ao ver do Laban e ao meu ver também, parte da cintura, que é o nosso ponto de força, né, para fora. E a gente traz também. Então, esses são os dois principais movimentos que a gente faz na dança o tempo todo. Espalhar e recolher. Laban falava de outra coisa muito legal da gente explorar, que é a cinesfera, nossa esfera de movimento. Cine é movimento, né? Cinema, imagem em movimento, aqui tem a cinesfera, nossa esfera de movimento. E ele criava como imagem, né? Hoje a gente nem usa tanto, a gente vai para a questão da esfera mesmo. Mas ele pensava no icosaedro, que é esse polígono de 20 lados, né? Olha, numeracia, aí trabalha matemática. E nesse icosaedro, ele pedia para descobrir essa movimentação para essas diferentes direções. E também para variar o tamanho da sua cinesfera. Eu tenho 1,94 m. Vocês conseguem imaginar o tamanho da minha cinesfera? Pensa na cinesfera de uma pessoa de 1,94 m. Como ela é? Pequena, claro. Sei que vocês pensaram isso, todos iam pensar isso. Por que ela é pequena? Se eu vou num ônibus, por exemplo, eu vou tomar o ônibus, aqui eu já estou apoiado. Já seguro aqui em cima, aqui no ferrinho. Agora, pensa numa pessoa com 1,44 m, 1,46 m, 1,50 m. Como é que ela segura no negócio lá em cima? Ela tem que usar uma cinesfera enorme para poder alcançar aquele ferro. Então, a cinesfera de uma pessoa que é mais baixa tende a ser muito grande, porque ela precisa ocupar esses espaços, alcançar coisas que estão distantes, altas. E uma cinesfera de uma pessoa alta geralmente é pequena, porque ela teve que acostumar, e isso eu passei por isso somente na pré-adolescência, a encurtar o seu movimento, que você começa a derrubar tudo, porque o corpo é muito grande, o mundo não foi feito para um corpo tão grande, você acaba, né, ficando meio, né, ocupando espaço que é considerado demais, vamos dizer assim. Você derruba as coisas, espalha e tal. Né? Não existe uma ergonometria para uma pessoa de 1,94, né? Pelo menos não no Brasil. Né? E a gente aprende a recolher a nossa cinesfera, diminuir a nossa esfera de movimentos. E isso tem questões psicológicas. Então é importante, quando a gente for trabalhar esse movimento, trabalhar sempre as duas possibilidades, as extremas e as medianas. Né? Por quê? Porque isso também afeta a nossa psique. No lugar de eu trabalhar só movimentos que são muito fechados, como era o meu caso, né? Eu sempre fui muito trancadão, corcundão e tal, eu começo a trabalhar movimentos abertos, longos, grandes. Descobrir qual é a capacidade máxima de 1,94 m. Né? Assim como uma pessoa que tem 1,48 m, vai lá descobrir qual é esse espaço íntimo, esse espaço próximo. Esses movimentos que acontecem aqui, que nem sempre ela usa, porque ela está sempre indo para algo que é mais distante. Então, descobrir essa gestualidade, essas qualidades de movimentos daquela cinesfera mais diminuta. Uma pessoa, por exemplo, que é muito dura, tem um espaço muito unidirecional, né? Tem essa qualidade de movimento meio militar, meio reta e tal. Né? Explorar também um espaço fluido, um espaço mais com várias direções, olhando e percebendo, deixando o corpo ir para vários lados. E essa pessoa, que em geral mais fluida, que às vezes também é mais distraída, né? E também às vezes é meio cabeça na nuvem, trabalhar um pouco um espaço direcional, um foco, né? Que às vezes trabalha condições emocionais, de percepção, de prontidão, né? Psicológicas por meio dos movimentos. Porque a nossa psique está no nosso corpo. Né? Se trabalha muito a ciência cognitiva com a ideia de que a mente está encarnada, que ela não está só no cérebro. Né? O Reich já dizia isso lá na época do Freud, ele já começou com essa ideia. Né? Naquele livro A Função do Orgasmo, ele já falou que a gente cria couraças corporais, que um trauma pode estar alojado no corpo. Né? Uma pessoa que às vezes tem um ombro muito alto, assim, e tá sempre assim, e aí, beleza, tal. E às vezes uma pessoa que ficou no corpo o trauma e o medo de um tapa que ela ia levar quando era criança, e ela se encolheu, e ali ficou.
E o trauma está lá ainda. Né? O Reich dizia, inclusive, quando você solta isso, é capaz que a pessoa dê o grito ou tome o susto que ela trancou quando ela era criança. Depois de soltar essa musculatura que enrijeceu, que virou uma couraça. Isso o Reich trabalhou, isso influencia muito os movimentos de contracultura, o movimento hippie. Reich foi muito influente nessa área. Depois se desenvolveu numa área hoje chamada bioenergética, que é uma das linhas de psicanálise. Né? O Laban teve também essa percepção do corpo e de seus aspectos emocionais e psicológicos também, né? E intelectuais e tal, né? Porque a mente está no corpo. Conforme você trabalha ele, automaticamente você trabalha todos os aspectos que estão num ser vivo. Pensando nas dimensões da BNCC, né? Então, quando a gente vai trabalhar na escola, uma das coisas a gente vai trabalhar a dança é a questão da expressão, né? E a expressão que não é somente a ideia de você contar uma história, de ser uma representação, né? Pode até ser, e mesmo ela pode mudar. Por exemplo, na dança indiana, que foi uma dança que eu fiz, tinha um trecho lá que tinha um choro. E a gente trabalha muito com mudras, com posição de mão. E o choro, normalmente, quando alguém vai representar um choro, faz... né, da mesma forma... Você faz o choro meio... um gestual que é sempre muito parecido, né? Na dança indiana, a gente não precisava nem mudar o rosto. O choro vinha aqui, ó. Com este mudra, que é o mudra que estava representando as lágrimas caindo. A gente dançava e trazia a lágrima aqui. Quer dizer, uma outra qualidade expressiva, uma outra forma de pensar a expressão, né? Uma expressão, como eu já falei, que não necessariamente precisa contar algo, precisa ter uma coisa. E algumas ideias aí, né? Trabalhar o movimento, Laban, trabalhar ações, ações inclusive como sentar, levantar numa cadeira, pegar algo no alto, todas essas ações que a gente faz, elas são repertório de movimento que pode ser transformado, pode ser utilizado na criação coreográfica, na criação de dança, na brincadeira com os alunos. Né? Então, a partir de criação aí, né? Quer dizer, criar improvisos, células coreográficas, coreografias, videodança, que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, que é uma das artes integradas. Tem várias artes que trazem a dança. O videoclipe traz também, né? A gente tem muitos videoclipes com dança, cinema traz muita dança, ópera tem muita ópera com dança. Né? Tem muitas artes integradas que trazem isso. Aqui um pouco de dança na escola, que é uma escola de Palmas no Tocantins, que a gente, se der tempo, vai ver um vídeo deles. Né? Que eles fazem muita videodança na escola também. A questão da estesia, que tem a ver com o vídeo que foi passado lá antes de eu entrar, sabe? Daquele vídeo que refletia sobre 2020. Então, ele vai falar sobre acordar o corpo, sobre dar potência ao corpo. É o oposto da anestesia. Eu vou no médico, eu tomo uma anestesia para não sentir nada, para desligar o meu corpo. Só que os corpos hoje já estão muito anestesiados, seja pelo mundo digital, seja pela vida que a gente vive. E a ideia da BNCC traz essa palavra, que é um conceito muito trabalhado pelo João Francisco Duarte Júnior, que é a ideia de se opor à anestesia, é criar estesia, dar experiência ao corpo, melhorar a qualidade com a qual nós tocamos e sentimos as coisas que nós tocamos. O cheiro, mais percepção para o nosso olfato, mais percepção de equilíbrio, de movimento, quer dizer, ampliar as possibilidades do corpo, acordá-lo, dá para a vida mais sensibilidade. E a estesia se trabalha muito pela experiência, por fazer experiências de tocar coisas mesmo, sentir temperaturas e texturas, de fazer toques em corpo, como a linha da dança chamada contato-improvisação, trabalhar questões intuitivas do corpo, acordar ele para, peraí, mas eu tenho uma sensação de que aqui vai funcionar isso, de uma outra coisa, de percepção, por exemplo, nosso olho está tão acostumado a olhar tão dentro da tela que a gente já está ficando meio assim, sabe? Só que a gente enxerga a tela daqui. E a gente enxerga coisas ao redor, a gente pode treinar essa nossa visão periférica, a qualidade da nossa visão, que nós podemos projetar a nossa visão para onde a gente quiser, sem precisar enfiar a cabeça onde a gente quer. Porque o nosso olho é mágico, ele cria focos, ele cria zoom, ele desfaz, é uma máquina incrível o nosso corpo. Então essa propriocepção, essa percepção de si é super importante para a dança. E para o corpo. E para nós termos cidadãos e pessoas cada vez mais sensíveis. Estamos numa época que falta muita sensibilidade, gente. E vocês vão de convir comigo. Tudo é briga, tudo é ofensa, tudo é
é não sei o que e tal, né? Hater, cancelamento. Precisamos de mais sensibilidade. A sensibilidade começa nos 5 sentidos. A sensibilidade vem daí, do sentir, dos sentidos. E quando a gente trabalha estesia, também a gente trabalha com as materialidades, com tecidos, com na educação, as coisas da educação física podem ser usadas para dança, bambolê, bola, corda. São tantas coisas de matérias que a gente pode trazer que podem ganhar potência na dança. A gente não viu lá na Martha Graham, ela usando a corda para fazer esse cordão umbilical, essa ligação entre ela e o Édipo. Quer dizer, a gente trazer as matérias para dançar, a água ali na Pina Bausch, né? Isso também é sensação. Imagina com a sensação de você se molhar, de pisar no chão descalço, de tocar alguma outra coisa, a diferença entre uma superfície de madeira e uma de metal, uma de plástico, né? Tudo isso é experiência de corpo. A gente pode trabalhar também nas aulas de dança. Reflexão sobre contextos e práticas, dá para os alunos a oportunidade de argumentar, de levantar hipóteses, ter conversação, essa conversa ativa, mediada, né? Interpretar fatos, analisá-los, como o funk que está aqui em destaque, né? O funk, ele é um fenômeno cultural sensacional para ser estudado, porque ele emerge numa comunidade que foi alijada da cultura, que cria sua própria cultura justamente por não ter equipamentos culturais disponíveis ali e tal, e estar numa situação de vulnerabilidade. Os bailes funk têm esse nome porque eles tocavam música funk mesmo, lá dos Estados Unidos. E aí, nesses bailes funk, começam os mestres de cerimônia, que é a galera que apresentava o baile e tal, junto com os DJs, a cantar suas letras. E no começo se cantava por cima da letra em inglês, se cantava em português, a mesma melodia que se cantava em inglês, só mudando a letra. Esse é o começo da história das letras funk que vão começar a surgir. Letras que vão falar sobre o quê? Sobre as coisas que eles vivenciam, as coisas que estão acontecendo ali na comunidade. Muitas vezes questões de violência, muitas vezes questões de crime, muitas vezes questões ali mais densas, né? E o baile funk ele vai evoluindo, ele vai ter uma influência principalmente do hip hop, que vai trazer as batidas, né? E nas batidas puras você pode cantar em cima, né? Acho que era uma Miami Beach, se não me engano, era uma das principais vertentes. E aí eles cantando em cima do ritmo, tendo a batida, eu posso fazer minha própria letra sem precisar cantar aquela melodia original. Eu posso criar, inclusive, minhas melodias. E aí começa uma parte muito autoral do funk. E o funk, muito masculino ainda, né? No começo do baile funk. Os bailes funk eram muito violentos, inclusive. Um amigo meu esteve lá na época que os bailes funk ainda era uma coisa muito restrita, não era um produto comercializado, né? E ele fala aqui que saía brigas violentas, tinha muito bate-cabeça, e às vezes saía até tiro, morte, essas coisas. O baile funk era muito violento, muito masculino. Aí as mulheres vão ter uma entrada lá que elas vão precisar entrar com essa mesma força agressiva, só que elas entram com a questão sexual. Então, na história do funk, ele começa a ter essa entrada muito forte da sexualidade a partir de uma imposição das mulheres também de quererem participar dessa cena, de entrarem nessa cena. E aí fica esse misto de violência, essa coisa toda, e vão começando a se ramificar uma série de vertentes de funk. Vertentes, inclusive, românticas, como foi o Claudinho Bochecha, né? Vertentes que vão levar o funk para brincadeiras, né? Como Morto Muito Louco, como a própria Aguinha Pocotó, e funks que vão manter a sua ligação com a origem, né? Como aqueles funks mais políticos, que vão falar das questões do morro, ou que vão impor a sua cultura, né? Som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado, né? Quer dizer, é um elemento cultural que vai se desenvolvendo e vai ser depois o que? Reificado. Vai ser transformado em mercadoria, tirando todo o aspecto subversivo. Tem alguns funks que são mais fáceis de você empacotar e levar no Domingão do Faustão, do que coisas que no Furacão 2000 tem, que os Proibidões apresentam, né? Ao ponto de, inclusive, uma artista funk, a MC Anitta, que hoje se chama Anitta, mas era MC Anitta, né? Como acho que era a Ludmilla, era a MC Beyoncé, porque tinha essa questão do mestre de cerimônia ser a pessoa que canta, né?
e não era nem MC, era MC mesmo, né? E o mestre de cerimônia era essa figura do cantor, do compositor. E a Anitta hoje é uma das grandes representantes da cultura brasileira, inclusive fora do país, né? Então, trazer o funk para dentro da sala de aula é tão possível quanto trazer a festa junina, desde que, mais uma vez, não é o sentido de fazer o que eu gosto, não é apologia, é tratar a coisa como conhecimento, como pensamento, é refletir sobre o processo e tal, né? Entender as origens, de onde veio e tal, as vertentes, né, como o funk de ostentação, ou o funk que nasceu na Zona Leste, o passinho do Romano, que Romano não é uma pessoa, Romano é o nome do bairro, o Jardim Romano, né? E tinha um cara que dançava lá que era muito tímido, tinha essa coisa de fechar o corpo para dançar, e que o pessoal olhou e achou muito legal, começa a fazer uma dança ao estilo desse cara. E essa dança populariza no Romano, e do Romano vai para outros lugares, e vira o passinho do Romano. Muito popularizado graças à internet. Questões de crítica de arte, mais uma vez, falando de pensamento, trazendo outras ciências para ajudar a pensar arte, história, sociologia, filosofia, né? Aqui tem o Marcos Abrantes, aqui a Helena Katz, minha orientadora, fazer crítica de arte. Aqui a Emily Sugai, fazendo um butô, que é uma dança japonesa, com elementos da cultura brasileira, né? Uma dança que é extremamente crítica e profunda, né? Que nasce no pós-guerra. E fruição, gente. A gente tem que trazer coisas para os nossos alunos verem, né? E começa naquilo que a comunidade tem enquanto grupos, enquanto dançarinos, para a gente trazer essas danças populares tradicionais brasileiras, danças urbanas brasileiras, danças salão brasileiras, danças da cultura juvenil contemporânea, ou seja, o que os nossos jovens têm de dança na cultura deles. Tem uma série de videoclipes, o K-pop, TikTok, um monte de coisa acontecendo aí. Tá? E também não é o sentido de fazer apologia ou transformar isso em aula, é o quanto isso tem de conhecimento, quanto a gente pode ver e se apropriar disso. Mostrar companhias de danças brasileiras. E aí tem vídeos, videoclipes, videodanças, filmes, imagens e referenciais internacionais. Aqui eu ia mostrar esse vídeo desse tempo, dos meus alunos dançando, uma classe inteira dançando ao mesmo tempo, meus alunos da Universidade de Cruzeiro do Sul, depois de 2 meses de trabalho de dança. É muito legal ver isso. Se vocês digitarem na internet Festival de Ritmo e Expressão, dá para achar, né? E Cruzeiro do Sul, vocês vão achar os vídeos dos meus alunos dançando, ou da professora Patrícia, que também trabalhava essa disciplina. A videodança, qual a diferença de eu trabalhar com videodança? É trabalhar com os nossos alunos as questões de audiovisual ao pensar a dança. O que eu quero dizer com isso? Que eu não vou pegar um celular para fazer um trabalho com meus alunos apenas registrando enquanto ele está dançando. Deixa o celular lá parado, registrando, e aí o aluno vai dançando. Não, a ideia é pensar cortes de cena, ou planos sequências, enquadramentos, que são questões do audiovisual, levadas para a dança. Então eu vou começar com a videodança na escola. Veja a questão da trilha sonora, uma paisagem sonora, o enquadramento, a fotografia, a montagem. A locação, ou seja, o espaço onde eu estou fazendo a gravação, o figurino. Eu venho das dunas brancas, de onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça, no peito enganos mil, na terra é pleno abril. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. Eu tenho a mão que aperrei, eu tenho sol e areia. Sou da América, South America. Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. Deu para entender um pouco como a linguagem se estrutura? Quer dizer, a ideia não é exatamente a gente
registrar a dança, só gravar ali, mas é todo esse processo de composição, né? Tem outros exemplos, vou dar um outro exemplo de escola também. Outra forma de fazer videodança. Repara, eu tenho uma preocupação com o enquadramento, olha, a câmera começa a acompanhar a pessoa, a hora que entra a música, se vai ter música ou não, porque não necessariamente precisa. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I could take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing that I'm to that shame me when I am with you. There's no place I'd rather be. 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 We set out on a mission to find our inner peace. Claro que aí a gente repara que eles estão numa dança mais codificada. A gente não necessariamente precisa ir para esse caminho, a gente pode ir para um caminho, quando for trabalhar a videodança, de uma dança que seja mais essa exploração do movimento, né? Assim que é os meus alunos, por exemplo, fazendo uma dança que não é codificada, ou seja, ela não, a base dessa dança, isso não é uma videodança, tá? É só um registro. Ela não tem como base o passo. Eles usaram muito passo de street, de hip hop, de jazz e tal. Aqui não, aqui eles estão procurando, são alunos de educação física, e eles estão preocupados com a qualidade do movimento. Aquelas questões de foco, de partes do corpo, de espalhar e recolher, das formações dos grupos, um figurino extremamente simples, né? Procuraram usar uma trilha sonora sem letra, porque a letra às vezes já conta uma história, apesar que essa música em particular já conta muita história também. Mas a música instrumental muitas vezes é preferível à música com letra, a não ser que a letra seja muito necessária. É uma outra forma de se trabalhar a dança. Isso aí são 2 meses de trabalho com dança, né? Trabalhando principalmente o laba, mas a gente fez outras coisas, a gente fez maracatu, a gente fez capoeira, um monte de coisa. Mas o foco era essa descoberta do movimento expressivo. E aí, 2 grupos viram grupo, ocupam o espaço central, estavam ocupando as pontas, sabe? São essas questões, assim, mais palatável, mais possível da gente trabalhar com o pessoal na sala de aula, com qualquer corpo, né? E a criação é 100% autoral. Isso é outra coisa importante. Não tem meu dedo aí. Eu não dei nenhum palpite sobre figurino, sobre movimento, ocupação, eu só dei as regras. Quanto tempo tinha que durar, e o tema do festival. Só. O resto foi com eles. Essa ideia de usar a materialidade que eu falei, os tecidos, usando tecido, né? Olha que jogo legal que dá esse movimento dentro do tecido. E aí eles já usaram o tecido como uma maneira de trocar de figurino, né? Vai explorar chão, vai explorar outros tipos de movimento também.
tempos mais sustentados. Isso é um exemplo, tem, né, tem muitas possibilidades do que a gente pode fazer com o movimento na escola, né? E a última coisa que eu vou mostrar e dar o tchau para vocês, uma videodança das mais consagradas, que vocês podem encontrar ela facilmente no YouTube, que é o Rosas Dance Roses. Não sei nem se pronuncia assim exatamente porque... né? E aí você tem o filme inteiro dessa videodança no YouTube, são 30 minutos. E aí você entende bem essa relação entre a preocupação do audiovisual e da dança. E essa não necessidade de vinculação de música, por exemplo, para você fazer dança. O foco, o close, o enquadramento, as cores, o fundo. Você pode trabalhar questões que são bem do teatro também, que é a iluminação, usar contraluz, luz pino. Todas essas questões de cena entram, né? Deixa eu ver se alguém está me dando algum recado aqui no privado. Tá vendo? Um tempo sustentado legal, trabalhando com chão. Né? Eu acho... existe a coreografia também, mas eu acho essa videodança maravilhosa. Olha a questão do tempo. E aí isso vai tomando corpo e vai... tem uma parte que isso muda o tempo. Separam como são movimentos que a gente poderia facilmente fazer também na escola. São coisas do cotidiano que podem ser usadas. Aqui já entra um trecho com trilha. Ou movimento de câmera. Quer dizer, questões do audiovisual junto com a dança. Eu não estou só gravando a dança, estou fazendo cinema. Mas é um cinema em cima da dança, junto com a coreografia. Estão vendo que são gestos do cotidiano? Usados para fazer essa coreografia? Olha como mudar a velocidade de um gesto, fazê-lo em sequências, combinar com outros movimentos já gera essa questão coreográfica. Quando usar a trilha, quando não. Olha a questão de quem está na frente, quem está atrás, né? Isso a gente super pode fazer com os nossos alunos, né? Dada a complexidade de cada coisa e tal, mas eu vou dizer a real. Existem muitos softwares gratuitos de edição e que os nossos alunos tirariam de letra usar. Porque isso está na mão deles. O que a gente precisa é dar potência para isso. Transformar isso em algo além de rede social. Transformar isso em produtor de arte também. Encurtar as distâncias, que é a melhor coisa que o mundo digital nos oferece por meio da arte. A gente pode criar uma coreografia coletiva por meio de uma videodança, em que pessoas, como as meninas fizeram lá, gravando, cada um da sua casa consegue fazer a sua parte da coreografia e a gente conectar isso por meio da edição, por exemplo. E os próprios alunos podem editar.
Podem ser videodanças individuais, videodanças curtas, fazer uma coisa do tipo do Festival do Minuto, de vídeos de 1 minuto apenas. Uma sequência coreográfica de 1 minuto. Ou cada aluno manda uma célula coreográfica muito curta, a gente emenda. Pode ser dança com stop motion, né? Quer dizer, ainda existe essa possibilidade. A gente pode fazer videodança também usando técnicas diferentes do cinema, né? E entre elas eu vou mostrar só um trechinho de uma, que é essa chamada Gravidade Zero. É uma videodança de stop motion. Olha que coisa interessantíssima. Stop motion, né? Vocês talvez, né? Acho que vocês conhecem essa linguagem de você colocar várias fotos e as fotos estão em movimento, a sequência de imagens, né? E é isso, eu já estourei meu tempo tudo que eu podia. Foi muito além do que eu tinha planejado. Eu achei que esse tempo seria suficiente para falar um monte, mas eu já vi que eu falaria até mais, né? Isso, eu fico muito grato pela oportunidade de ser essa pessoa que está aqui junto com vocês, né? E que isso possa ter plantado uma sementinha de dança. Se depois disso tudo, se você só levar um vídeo para a sala de aula, é uma semente plantada. Se você quiser ter uma experiência estésica, é outra semente plantada. Se você for fazer alguma coisa do Laban, é outra. Cada semente que sair daqui e vigorar na escola, eu sei que é algo positivo que os estudantes ganharam e que eu espero que você ganhe em termos de felicidade também, de estar nessa profissão para a qual você entregou sua vida. Todos nós que estamos aqui, ó, todo mundo está aqui, ó, Nalva, a Patrícia, o Anderson, a Cláudia e todos vocês, a gente entregou a nossa vida para ser professor. A gente passa mais tempo sendo professor do que qualquer outra coisa. Mais tempo sendo professor do que pai, mais tempo sendo professor do que mãe. Que bom que nós somos professores que acreditam no que faz, né? E que bom que a gente tem essa oportunidade de trocar, mesmo à distância, um pouco de vez em quando. Então, minha gratidão a vocês e espero ter deixado alguma coisa boa. E se eu deixei alguma coisa que não foi muito boa, eu peço as minhas desculpas, né? A gente está sempre aprendendo e os erros nos ensinam muito, então me devolvo. Estou nas redes sociais com esse nome que está aqui no vídeo, tá?